Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista, moro em Belo Horizonte e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a literatura e a língua portuguesa. Em 111 anos de existência, a instituição permaneceu fiel aos sonhos e aos projetos de seus idealizadores, sempre oferecendo ao seu público uma programação cultural intensa, relevante, atual. Desde o início da pandemia, em março de 2020, nós migramos a nossa programação para a internet, para as redes sociais. Desde aquele período, estamos postando semanalmente uma aula inédita exclusiva no nosso canal no YouTube. E inauguramos e começamos, no dia 21 de abril desse ano, uma série especial, chamada 22 Entrevistas no Bicentenário da Independência, um modo que a Academia Mineira de Letras encontrou para refletir sobre essa data tão importante para os brasileiros, né? Então, em 21 de abril, o meu entrevistado foi o jornalista Lucas Figueiredo, que falou sobre a Inconfidência Mineira. Depois dele vieram Mary Del Priore, Laurentino Gomes, Paulo Resutti, José Murilo de Carvalho, José Luiz Cardoso, da Universidade de Lisboa, João Paulo Garrido Pimenta, da Universidade de São Paulo, Jorge Caldeira. E hoje, com muita alegria, com muita honra, nós vamos conversar com Heloísa Starling, professora titular do Departamento de História da UFMG, a historiadora conhecida em todo o país, ganhadora do Prêmio Jabuti, junto com Lília Schwartz, pelo seu memorável livro Brasil, uma biografia, e também autora de várias obras. Eu vou mostrar apenas uma que está aqui do meu lado, que é muito importante, é muito pertinente, é muito atual, que é essa aqui, A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil. É uma pesquisa, como sempre, de excelência, rigorosa, sofisticada, que a Lília Schwartz e a Heloísa Starling organizaram, né? E que agora já está aí disponível em todas as livrarias brasileiras. Mas nós vamos hoje conversar sobre a independência. Heloísa, muito obrigado por aceitar o meu convite, é uma alegria conversar com você. Prazer é todo meu. Eu fico muito honrada de conversar, de falar na academia, de conversar com vocês. Muito bem. Esta conversa se dividirá em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar um pouquinho de temas que a Heloísa abordou num artigo muito importante, Ideias Republicanas na Era da Independência. E na segunda parte, nós vamos falar sobre um livro que está sendo lançado agora em setembro aí pelo Senado Federal, um livro muito importante, chamado Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, organizado pela Heloísa Starling. Heloísa, primeiro vamos lá para o artigo sobre ideias republicanas na era da independência. Você começa esse artigo fazendo referência à chegada ao Brasil, em 1788, de um livrinho pequeno, mas muito potente e até muito perigoso, né? O livro que apresentava ao público uma coleção de textos, né, revolucionários, entre os quais o texto aí da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Que importância teve a chegada desse documento ao Brasil ali em 1788? Olha, a história, na verdade, são dois exemplares, né? É um livrinho do tamanho de uma caderneta, de capa dura, porque ele foi impresso para não chamar atenção e para poder ser traficado clandestinamente das monarquias, porque ele é uma ameaça às monarquias. Esse livro, é difícil saber exatamente aonde que ele foi publicado, porque ele traz a inscrição de que ele foi publicado em Genebra, mas a hipótese do Kenneth Maxwell é que, na verdade, ele foi publicado escondido em Paris. Então, o livro tem uma história, né? E esses dois exemplares, eles desembarcam no Rio de Janeiro, escondidos na bagagem de dois estudantes mineiros, que eram estudantes de Coimbra, Álvares Maciel e mais um que agora me faltou o nome. E esses dois José exemplares... Pereira Ribeiro. Eles se encontram com o Tiradentes, que está no Rio naquele momento, e mostram o livro para Tiradentes, e um desses exemplares, então, vai se transformar naquilo que hoje nós conhecemos como o livro do Tiradentes, aquele livrinho que conta, o Lucas Figueiredo conta, né, no livro dele, que é na biografia dele, Tiradentes, que é muito boa,
ele conta do Tiradentes tirando o livro da algibeira, né? Esse livro ele é importante porque a gente se esquece disso, mas a Conjuração Mineira ela antecede a Revolução Francesa. E toda a discussão, e ela constrói um projeto republicano para o que hoje nós chamamos para regiões do que hoje nós chamamos Brasil, né? Esse projeto republicano ele se alimenta de uma circulação de ideias que estão atravessando o Atlântico. A gente pensa, Rogério, que nós hoje somos muito espertos com as redes sociais e a internet. Eu acho que as ideias circularam desde sempre, porque quando você pega lá no século XVIII essas ideias revolucionárias, é sensacional a maneira como elas atravessam o Atlântico, desembarcam no Brasil, são reapropriadas e depois circulam aqui dentro, né? Então, esse livro traz as constituições de cada uma das 13, de parte das 13 colônias no período da Confederação e ele ensina, na verdade, como é que a gente faz uma república num território grande, porque a gente, até aquela época, se imaginava que a república só podia ser instalada em pequenos territórios. E o que os Estados Unidos fizeram foi mostrar que não, nós podemos construir uma república num território continental. Então, o livro traz esse projeto grande, quer dizer, como é que a gente faz uma república, como é que a gente pode pensar, como é que foi, né? Porque ele conta essa história, então ele fornece repertório para nós. E ele tem uma coisa muito legal, que é você imaginar que ele traz a Declaração de Direitos, que está contida, que o Jefferson incluiu, Thomas Jefferson, no preâmbulo da Declaração de Independência. Então, isso também tem um impacto enorme, né? Porque você está dizendo de declarar direitos e de tratar de liberdade numa circunstância, numa região colonial. Duas coisas, eu prometo que não falo mais, mas é porque esses livros são legais demais. A história deles é muito legal. Então, no caso do livrinho, do exemplar do Tiradentes, o Tiradentes vai usá-lo, né? Muito, e vai entregar para o... E aí, um ano depois, quando o Tiradentes percebe que ele está sendo seguido e que ele vai ser preso, ele está de novo no Rio de Janeiro, ele chama um soldado da confiança dele, entrega o livro e fala, olha, leva para Vila Rica para Cláudio Manuel da Costa. Aí, claro que o cara traiu o Tiradentes, o soldado, e entregou para o Visconde Barbacena. Eu gosto de imaginar o Visconde Barbacena com a mão na cabeça, falando como é que esse livro entrou aqui, né? Quem é que deixou? Porque esse livro é um barril de pólvora. Quem é que deixou esse livro entrar aqui? Isso é um absurdo. Aí, o Visconde Barbacena fica tão apavorado com a presença do livro, com a existência do livro, que ele abre uma devassa específica. E isso foi a nossa sorte. Por quê? Olha só a continuação da história. Ele vai, então, portanto, ele vai colocar o exemplar apenso a essa devassa específica que ele abre para tentar entender como é que esse material subversivo entrou aqui. E aí, na hora que vem a repressão à Conjuração Mineira, esse material todo vai ser colocado dentro de um saco de linhagem que fala, né, de linhaça, sei lá, e bota lá num depósito no Rio de Janeiro, aonde vai ficar até o século seguinte, até por volta de 1930, mais ou menos. Eu não tenho aqui a data exata. E aí, um desses o cara que dirigia esse depósito vai lá no porão, acha os sacos e fala, a Conjuração Mineira existiu mesmo, aqui os autos da devassa e tal. E aí ele vê o livro. Então ele pega o livrinho e fala assim, lá na cidade do Desterro, onde hoje é Florianópolis, nós temos vão abrir uma biblioteca pública, eu vou doar esse livro, que é um livro do século XVIII, para lá. E aí o sujeito é tão sem noção do que é o patrimônio, né,
que ele escreve. Se você pegar o exemplar, você vai ver escrito atrás: esse exemplar foi doado à biblioteca por fulano de tal. E manda para Santa Catarina. E aí passam os anos, e o livrinho lá em Santa Catarina, o livrinho do Tiradentes. Até que o Tancredo Neves é governador de Minas, né? E era um cara. Tancredo era um personagem que tinha uma noção muito forte. Gostava do Tiradentes, admirava a Conjuração Mineira e conhecia a história da Conjuração Mineira. E aí ele vai visitar o Espiridião Amin lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Aí o Espiridião Amin, querendo ser simpático, fala para ele assim: tem aqui um livro lá do século XVIII que é de Minas Gerais. Dizem que esse livro andou com o Tiradentes. Aí eu gosto, aí sou eu imaginando o Tancredo falando: Aí o Espiridião Amin falando: Aí o Espiridião manda buscar o livro para mostrar para o Tancredo. Na hora que o Tancredo bate o olho no livro, ele sabe exatamente do que se trata. E eu também gosto de imaginar o Tancredo perguntando para o Espiridião Amin assim: você vai entregar o livro por bem ou eu tenho que mandar a tropa? E aí eu acho que a resposta do governador de Santa Catarina foi entregar para o Tancredo por bem. E aí o Tancredo traz o livro para cá e é o material, é o documento mais importante do Museu da Inconfidência hoje em Ouro Preto. Mas olha que história incrível. É incrível, né? Impressionante. As viagens do livro é muito bonito. E esse livro, depois de finalmente ser resgatado lá de Santa Catarina para voltar a Minas, ele desencadeou aí uma consciência que se alastrou, digamos assim, de diferentes modos, né, por várias partes, por várias porções do território que hoje nós chamamos de território brasileiro. Eu queria pedir para você comentar rapidamente, essa é a oportunidade que eu tenho, né, a partir do livro, de pedir que você comente rapidamente. 1789, Minas. 1794, Rio. 1798, Bahia. Esses 3 momentos, até a gente chegar lá em Pernambuco. Mas esses 3 momentos aí eu queria que fossem objeto da sua reflexão. Nós temos no Rio a figura importante de Silva Varenga e na Bahia, Lucas Dantas e João de Deus. Olha só, é porque, na verdade, quer dizer, aqui nós estamos sempre pensando na independência a partir do projeto vitorioso do Rio de Janeiro, né? E o argumento é que nós tivemos um projeto alternativo de independência, que depois a gente vai falar lá em Pernambuco, que começa em 1817. Mas as ideias, que é um projeto alternativo, que inclusive é um projeto republicano, essas ideias de república e de democracia, tal como a gente entende hoje, elas vão circular e consolidar uma linguagem no Brasil, uma linguagem de emancipação, não do Brasil, porque não existe Brasil, mas de república, de soberania, nas 3 grandes conjurações, né? O que a gente chama de conjurações porque era assim que eles se viam. Conjuração, o Maquiavel define a conjuração como uma conspiração em defesa da liberdade para implantar uma república. Desculpa, inconfidência é o crime, né? Então, quando a gente diz que eles são os inconfidentes, nós estamos repetindo a coroa portuguesa. Eles diziam que eles eram conjurados, eles estavam conspirando pela liberdade. Em Minas, que é onde se monta, é a primeira, e é onde se constrói talvez o projeto a primeira vez que a gente constrói um projeto amplo, né, de república no Brasil, concebe um projeto, não constrói, mas concebe. Em Minas, o centro do debate, da circulação de ideias e do debate de como é que a gente vai se tornar soberanos, né? Como é que a gente vai se romper com Portugal, tem a ver com a construção de um projeto de república. Eles estão pensando na república. Tá? No Rio de Janeiro, em 1794, é uma conjuração que as pessoas conhecem pouco, talvez, mas ela é sensacional, porque
ela coloca em circulação pela primeira vez no Brasil duas ideias. Uma, a democracia, tal como a gente entende. Aquilo que até então era considerado uma forma anárquica, né? Uma degeneração, em anarquia da multidão, parecido já com o que nós temos hoje, que é a ideia da igualdade. A liberdade pressupõe a liberdade. A igualdade, a liberdade não pode ser o governo de um só. E todos, como todos são iguais, todos têm o direito de exercer o governo. Essa é a formulação de democracia que é feita pela Conjuração do Rio de Janeiro, que é muito legal porque eles vão colocar as ideias em movimento. A gente não pode contar isso para os cariocas, que eles vão ficar convencidos. Mas eles criaram a internet lá em 1794, porque eles criam uma forma, uma rede de difusão de ideias no Rio de Janeiro que é sensacional. E que o Conde de Resende, que é o governador, fica doido, porque como você não consegue prender ideia, ele vai prendendo as pessoas, Rogério, e as ideias continuam andando pelo Rio de Janeiro. Então é muito legal essa conjuração do Rio de Janeiro, por conta, não só por conta da difusão de ideias, mas porque é a primeira vez que nós vamos trabalhar objetivamente com a democracia moderna. Para os cariocas não ficarem muito convencidos, toda vez que a gente fala, a gente tem que lembrar que o líder da Conjuração do Rio de Janeiro é um poeta mineiro. Isso, né? Silva Alvarenga. Que é o Silva Alvarenga, Manuel Inácio Silva Alvarenga, que está na origem também da canção popular brasileira, por causa do tipo de poesia que ele faz, e que nasceu perto de Ouro Preto, onde hoje é Glaura, Casa Branca, e que é que o dono da cidade para batizar com um único livro que Silva Alvarenga fez em vida. Então, Glaura é uma cidade fundada por um poema, como Vila Rica foi fundada por Cláudio Manuel, né, pelo poema Vila Rica. Então é bonito. E a terceira conjuração é a conjuração da Bahia, a conjuração baiana, que acrescenta a ideia de igualdade à inclusão. Olha como é que você completa o eixo de pensamento. Né? O que o Rio está dizendo? Todos os iguais vão participar do direito de governar. E o que a Bahia está dizendo? E todos são iguais, inclusive os pobres, inclusive a população negra, inclusive os libertos. Tá? A grande questão da Bahia é nós pensarmos o seguinte: eles chegaram a pensar na abolição, na documentação que vem da Bahia, não tem nenhum documento que diz assim, pensaram. Mas seria inevitável eles pensarem. Né? É um movimento que vai colocar em moderna de inclusão, claro, né? Que a gente hoje trata, está na Bahia, está na Conjuração Baiana. Era bom a gente, no Brasil, que está vivendo a situação que está vivendo hoje, quem sabe a gente retoma exatamente de onde as conjurações pararam, né? República, democracia e inclusão. Olha que bonito que esse povo estava fazendo lá no século XVIII. É isso aí. Eu quero aproveitar que Heloísa Starling falou aí de República e Democracia para mostrar aqui um livro que ela organizou com André Botelho, cujo nome é República e Democracia, Impasses do Brasil Contemporâneo, que é um livro precioso que eu recomendo a todos. República e Democracia, Impasses do Brasil Contemporâneo, organizado por André Botelho e Heloísa Starling. Heloísa, antes de falar de Pernambuco, eu queria uma nota sua sobre a República do Crato, que é relevante também, é de 1817 e que ninguém fala. Pois é, tá vendo como é que a gente pouco conhece? A gente pouco conhece a história da independência. A República do Crato é sensacional, porque em março de 1817, Pernambuco
inicia o projeto que o Evaldo Cabral de Mello, que é o nosso grande historiador da independência, é o nosso maior historiador da independência, ele escreve um livro que chama Outra Independência, que é uma beleza sensacional esse livro. Ela tem uma ideia muito bacana, ela tem uma história muito bacana, porque tem uma mulher envolvida com a instalação da República no Crato. Essa mulher, Dona Bárbara, ela é a avó do Zé de Alencar. Olha. Então, tá vendo? E aí, ela é uma das lideranças, é na casa dela, ela convoca as pessoas para. É na casa dela que se fazem as reuniões, é na casa dela que são escritos boa parte dos panfletos que vão anunciar a República do Crato, e ela está à frente da multidão que sai da igreja. Agora pensa, Dona Bárbara, que figura legal, Dona Bárbara Alencar. Ela está na frente da multidão, junto com os filhos, que sai da igreja no domingo, ocupa a Câmara, o equivalente à Câmara, e instala a República ali. Depõe a Câmara e instala a República. Evidentemente, na hora que vier a repressão, ela vai ser presa. A Bárbara Alencar precisava de uma história, sabe? Precisa de uma biografia bacana da Bárbara. Ela é a primeira, provavelmente a nossa primeira presa política, tá? Porque ela vai ser presa no Crato, ela vai ser levada acorrentada para Fortaleza, ela vai ficar presa mais de um ano numa cela. Olha só, no momento em que as mulheres não podiam, o que era mais proibido às mulheres era a atividade política. Eles tiveram que reconhecer numa mulher que ela estava sendo presa porque era republicana. Quando ela consegue sair da cadeia, ela não tem dúvida, ela volta para o Crato e se mete na Confederação do Equador. Então, olha que história, né? E a gente não conhece, sabe? Nós precisamos conhecer, porque é uma história muito bonita, nós precisamos ter orgulho dessa história. Claro. Agora, Pernambuco, você já falou várias vezes aí sobre Pernambuco, mas se fosse possível reunir aí numa resposta, o movimento pernambucano, tanto em 17 quanto em 24, e me interessa muito também em Pernambuco, 23, a Pedrosada, que é muito estudada, né? Por você. E a figura de Pedroso é interessante, mas a figura de Frei Caneca também é interessante. Que formulação você faria sobre Pernambuco nesse momento? É isso, quer dizer, Pernambuco tem uma tradição emancipacionista que vem lá do século XVII, né? Vem lá da sedição de Olinda, vem da guerra contra os holandeses. Em Pernambuco se cria uma espécie de imaginário de autonomia, né? De que Pernambuco que é melhor do que o resto da colônia. Não, é verdade, porque nós expulsamos os holandeses, nós somos melhor que o resto das colônias. Eles falam isso, né? De novo, tem um livro sensacional do Evaldo que chama Rubro Veio, em que ele mostra como é que esse imaginário se constrói e deságua no projeto alternativo da independência. Não sei se os pernambucanos ainda têm esse imaginário. Olha, nós aqui, quem conversa sobre liberdade somos nós, né? Bom, mas aí, então você tem um processo, essa imaginação emancipacionista que vai gerar vários movimentos locais e que aí sim deságua num grande projeto que é republicano, federalista, libertário, fortemente libertário, e que tem tem dois traços legais. Assim, eu acho que eles são legais mesmo, mas tem dois traços importantes. Um é o fato de que, como a Conjuração Mineira não pretendia ficar só em Minas, né? Pretendia incluir Rio de Janeiro e São Paulo. Pernambuco vai expandir esse processo para o que hoje a gente chama de Nordeste, que à época era o Norte, né? Claro. E você vai ter, inclusive, batalhas violentas, quer dizer, a Batalha do Genipapo, no Rio Genipapo, lá no Piauí, né? É um dos momentos que você tem cerca de 200 brasileiros são mortos pelos portugueses a tiro de canhão. Então, é um negócio impressionante.
A outra característica é que Pernambuco abre um ciclo revolucionário. A nossa outra independência, ela não está localizada num único momento. Ela começa em 17 e vai a 24 com a Confederação do Equador. No meio do caminho, você tem uma série de eventos. E um deles é o grande problema. Quer dizer, o que a nossa independência ela vai se defrontar de diferentes maneiras com o problema da abolição e da escravidão. Né? No Recife, em 23, como eu disse, você tem uma série de movimentos libertários, e um deles é pouquíssimo estudado, é uma revolta liderada por um militar que é negro, que se reconhece como tal, que é o Pedroso. A revolta é chamada Apedrosada. Eles ocupam o Recife, né? A população de libertos e mesmo de população pobre se levanta no Recife em batalhões e ocupa o Recife. E o projeto que está na Pedrosada, aquilo que anima a Pedrosada é a Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti é a primeira revolução no mundo, né, que libertou, que associou república à liberdade dos escravizados. Então, ela é importantíssima no ciclo revolucionário. E talvez a Pedrosada, como ela é pouco estudada, mas talvez, Rogério, ela seja a primeira vez que se trata no Brasil de um movimento político que ecoa diretamente a Revolução do Haiti, porque a garotada em Olinda começou a fazer uns versinhos para exaltar a Revolução do Haiti e comparar o Pedroso aos líderes revolucionários do Haiti. O cônsul francês bota a mão na cabeça, fala, gente, segura. Se você pegar a correspondência do cônsul francês para Paris, ele está apavorado com o que está acontecendo no Recife, porque ele fala, gente, é o Haiti de novo. Esse povo é doido, tem que prender todo mundo. Né? Eu estou brincando aqui, mas ele fica preocupadíssimo. E é ele que vai descrevendo para nós a influência do Haiti da Revolução do Haiti. Tipo, sabe? Só faltou o Caetano Veloso para a garotada lá na Pedrosada cantar que o Haiti seja aqui. Né? Era isso que eles queriam. Caetano, 200 anos depois, vai adivinhar isso. Né? É muito interessante. Nós falamos aqui sobre vários tópicos relacionados a um artigo de Heloísa Starling chamado Ideias Republicanas na Era da Independência. Falamos sobre as conjurações de Minas, do Rio de Janeiro, da Bahia, e depois dos movimentos do Ceará e de Pernambuco, né, que também são fundamentais para a gente entender esse tempo da independência. Agora, nós vamos conversar sobre o livro organizado por Heloísa Starling, chamado Vozes do Brasil, a linguagem política na independência. É um livro que está saindo agora em setembro, editado pelo Senado Federal, e que traz textos preciosos. Um deles se chama Panfletos da Independência Brasileira. A Heloísa faz uma análise, uma reflexão muito, muito sofisticada, muito completa sobre o tema dos panfletos. Nós vamos falar sobre eles aqui daqui a pouquinho. Mas, para começar, né, eu queria uma palavra de Heloísa sobre o que ela fala logo na abertura desse texto. Né? Ela já fez referência aí à expressão "a outra independência", né, cunhada pelo historiador Evaldo Cabral de Melo, que chamava ali o grito do Ipiranga de contra-revolução. Né? Isso é muito importante. Né? Eu queria um comentário seu sobre isso, sobre o 7 de setembro como contra-revolução, e depois, na sequência, também uma reflexão sobre o que José Murilo de Carvalho chama de a solução imperial, né? que contentou os funcionários da corte, que foi, de uma certa forma, a proposta vitoriosa em 7 de setembro. Eu acho que o Evaldo, quando ele fala isso, ele está provocando os cariocas, né? Porque ele fala que é uma grande negociação que você tem na independência e que, de fato, ele está provocando. O Evaldo é um grande historiador e um grande provocador. Então, mas, na verdade, você tem uma negociação mesmo. Quer dizer, se você pensar como que vai se desenrolar o projeto do Rio de Janeiro, né, o projeto
encabeçado pelo Rio de Janeiro, ele é um projeto negociado em boa medida com Portugal e termina com uma grande indenização paga pelo Brasil em 1827 para que Portugal reconheça a nossa independência. Eu brinquei outro dia dizendo que é a nossa primeira dívida externa, porque nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas. E nós não tínhamos dinheiro, porque lembra que Dom João raspou os cofres quando ele voltou quando as cortes mandaram ele voltar para Portugal. Tanto que tinha uma musiquinha que os cariocas cantavam, que era, como é que é? Olho vivo, pé ligeiro. Vamos a bordo buscar de volta nosso dinheiro. Os cariocas cantavam isso no Rio de Janeiro porque estavam enchendo os navios com o ouro brasileiro e com os cofres do Banco do Brasil. Então, esse projeto ele vai atender a corte, que desembarca claro. E que fica no Rio de Janeiro, e negociar com os comerciantes, né? E os grandes comerciantes do Rio. Então, ele é um projeto, nesse sentido, ele é um projeto que vai construir uma espécie de continuidade, no sentido, né? Porque mantém a Casa de Bragança no poder, é um projeto constitucional, então você você tem uma Constituição vigorando, embora Dom Pedro seja autoritário o suficiente para dissolver a Constituinte em 23, e você tem uma ideia de unidade. Isso é que eu acho que é um ponto que o Zé Murilo chama muita atenção. Esse projeto ele é bem sucedido, e aí o Zé Murilo tem um livro sensacional quando ele discute a questão de como é que existe uma elite, né? Que vai construir. O Zé Murilo ele chama atenção para o fato de que antes da nação nós tivemos Estado, e isso tem consequências quando a gente pensa no tipo de sociedade que se forma. Ele chama atenção para uma elite muito eficiente, formada em Coimbra. Ele faz esse estudo A elite imperial. Formação das almas. Não é a formação das almas. A elite imperial. Teatro de Sombras. Teatro de Sombras. E aí ele vai chamar atenção para o fato de que o projeto dessa elite como é que nós vamos manter, porque o projeto alternativo da independência garante autonomia para cada uma das províncias que quiserem. Esse é o projeto de Frei Caneca. O projeto do Rio de Janeiro, não. Como é que nós vamos manter isso junto? Né? Vão manter a unidade. Por que eles querem manter a unidade? Porque eles precisam dos impostos. O Rio de Janeiro gasta rodo, mas quem paga as contas são as províncias. Então, nós, o Rio de Janeiro, precisamos manter isso junto, porque nós não podemos perder essa fonte de receita. Entendeu? E é um Estado centralizador e conservador. Né? É isso que está na nossa raiz, no projeto, e é esse projeto que é vitorioso. Vitorioso, então... inclusive, a mão por força militar, porque Dom Pedro abre guerra contra as províncias. A outra parte que nós não prestamos, nós conhecemos pouco, é o fato de que nós vamos ter uma guerra de independência. E mais, Portugal vai tentar quebrar o Brasil no meio. Quer dizer, por que a guerra na Bahia dura 1 ano e 5 meses? Porque é na Bahia que Portugal quer quebrar o Brasil. Chega um momento que a corte imagina o seguinte: entrega esse Sudeste, não era esse o termo, né? Mas entrega da Bahia para baixo, entrega para Pedro. Da Bahia para cima fica conosco. Então, é por isso que as tropas querem quebrar na Bahia. É por isso que a guerra na Bahia é tão forte. Né? Claro. É desse modo, com essas reflexões, que Heloísa Starling começa o seu artigo Panfletos da Independência Brasileira, falando sobre o que Evaldo Cabral de Melo chamou de a outra independência, referindo-se a Zé Murilo de Carvalho, quando estuda o tema da elite imperial, que administrou ali essa solução finalmente vitoriosa em 22, enfim. E depois ela aborda aí o tema dos panfletos, que é um tema interessantíssimo,
e que merece aqui uma conversa. Heloísa, os panfletos não são novidade no Brasil de 1822, né? Eles já vêm lá do século XVII, é isso mesmo? É isso mesmo, faz parte da nossa internet, né? Como é que a gente faz para colocar em cena ideias, para passar informações, contar passar as informações e provocar o debate político, né? No século XVIII e no início do século XX, numa sociedade que, inclusive, é sustentada pela oralidade, quer dizer, Claro. é uma sociedade analfabeta. Nós vamos fazer isso através dos panfletos. Os panfletos manuscritos, quer dizer, se você pensar, na Conjuração Mineira, a mais importante denúncia contra a corrupção, né, do Estado português, ela é feita num panfleto, provavelmente de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, em versos. Por que ele é em versos? Porque é mais fácil. Primeiro, porque é bom, mais fácil para você ler em voz alta. E segundo, porque tem ritmo, prende atenção, né? Então, eu continuo falando, nós somos muito espertos, mas as ideias estão circulando há muito tempo. E os panfletos funcionam. A quantidade, o melhor trabalho de levantamento dos panfletos. Bom, e na Conjuração Baiana, que os panfletos também são manuscritos, né? Os panfletos aparecem em quase todos os movimentos de revolta. A novidade, então, não é uma. E é legal porque você faz manuscrito, cola com cera de abelha na porta das casas, nos lugares de maior movimento, ninguém sabe quem fez aquilo. E aí um começa a ler e os outros vão repetindo. E aí vai juntando gente, né? Na independência, isso acontece em porta de igreja, nas praças. Então, é o modo como eu vou levar o debate público para as ruas, né? E com uma variedade de propostas muito diversa, o que talvez seja uma das coisas mais bonitas que a gente possa buscar quando a gente olha para a independência. Quer dizer, o que a independência tem a nos dizer hoje? Várias coisas, mas uma delas é que é possível a gente ter uma ideia, pensar uma ideia de Brasil e projetos de futuro, num momento em que hoje o Brasil não tem nenhum projeto de futuro, pensar projetos de futuro, né, num grande debate com várias divergências na praça pública e nas ruas das cidades brasileiras. Os panfletos têm uma importância enorme para nós, não só para nos informar que ideia de Brasil que era aquela, quais eram os projetos de futuro, mas essa prática política, olha o que é possível fazer. Foi um momento em que o Brasil, em que em todas as cidades nós fomos capazes de debater, né? E esses panfletos que estão nesse livro, eles são muito legais porque o Senado, eles vão dar início, provavelmente, a pensar a independência a partir do Senado brasileiro. Que é coordenado, a comissão é coordenada pelo senador Randolfo Rodrigues, que tem duas características, diria Evaldo, para nós. Tá? Uma, ele é historiador. Ele pode até ser senador, mas muito importante ele ser historiador. E é um bom historiador. E diria, Evaldo, tem que ser um bom historiador, porque foi formado pela Federal de Pernambuco. Então, a ideia do senador e da comissão foi trazer de volta as vozes dos brasileiros que há 200 anos não se ouviam no Brasil, porque esses panfletos estão em Washington, na coleção Oliveira Lima, e há 200 anos que eles não são ouvidos no Brasil. O que o Senado brasileiro fez foi entrar em contato com Washington, a Universidade de Washington foi muito legal, a diretora da Biblioteca Oliveira Lima é uma brasileira, e achou o máximo a ideia, tem um texto dela muito bonito no livro. E aí é emocionante porque há 200 anos que essas vozes não eram ouvidas no Brasil, independente, né? Tem panfleto que defende Dom João, tem outro que diz que não, vamos fazer independência, mas
a gente trouxe as vozes de volta. Isso é bonito, né? O plano do Senado é trazer de volta todos os panfletos, inclusive para além da, da Oliveira, para além da independência, e no site que vai ser construído sobre a independência do Brasil no Senado, eles ficarem disponíveis para qualquer um de nós. E tem um plano maquiavélico nesse livro aí, que é o seguinte: a gente construiu esse livro pensando no professor, tá? Pensando no leitor, né? Na pessoa do mundo real que está interessada em conhecer essa história, e aí então, mas pensando também no professor, sabe? Então o livro vai permitir, ele é maquiavélico ele reproduz o panfleto, e antes de você chegar no panfleto, os pesquisadores da UFMG e a outra organizadora do livro, que é a Marcela, eles construíram uma contextualização, porque tem evento aí que ninguém sabe, quer dizer, o que foi a Junta do Gervásio. Aí está lá, então você tem uma contextualização de uma página e meia, duas, em que diz, a Junta do Gervásio foi um movimento assim, 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 tá? E aí você lê o panfleto. E eu tentei mostrar como é que essa linguagem política aconteceu nas outras revoluções e no Brasil, para que o professor possa usar em sala de aula e o estudante possa ver o panfleto, a reprodução do panfleto, entendeu? Então, tem esse objetivo maquiavélico por trás, até transformar o livro num panfleto da independência, quem sabe. Olha, a Heloísa está fazendo referência aí agora ao livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, 1820-1824, organizado por ela e pela professora Marcela Teles Eliane de Lima, numa edição promovida pelo Senado Federal. O livro está saindo agora em setembro, é muito importante, vai ser uma ferramenta também, como ela acabou de falar, preciosa para os professores em sala de aula. Agora, eu queria perguntar a Heloísa sobre um ponto que me parece fundamental. Os panfletos circulam em todas as camadas da população, eles alcançam, inclusive, os não letrados, enfim, alcançam todo mundo, né? E introduzem um novo vocabulário, novas palavras aparecem, novos sentidos são atribuídos a essas palavras, né? Eu cito apenas algumas delas: liberalismo, república, democracia, até a palavra patriota aparece de outro modo. Eu queria uma reflexão sua sobre isso. Primeiro, sobre o fato de os panfletos alcançarem todo mundo, coisa que a imprensa não alcançava, não era possível, né? E segundo, sobre o novo vocabulário promovido pelos panfletos. A ideia de alcançar todo mundo é isso, quer dizer, o panfleto ele é curto, ele é direto, ele traz um tema e ele pode ser escrito por qualquer pessoa, né? Basta você ter disposição de varar à noite e escrevendo, e ele muitos em verso, e ele usa formas, né? Você pode ter panfleto em verso, como eu disse, você pode ter panfleto na forma de carta, por exemplo. Em Pernambuco, você tem 3 panfletos que estão assim, favoráveis à manutenção, contrários à independência, favoráveis à manutenção do Reino Unido, e que descem a lenha no governador que está no antigo governador que está preso em Portugal, e sobre a forma de cartas. Então é um muito seu apaixonado que escreve ao governador preso e solta os cachorros em cima dele. Então o gênero varia. Então uma carta é boa de você ler em praça pública, né? Ou na porta da igreja. Então eles têm uma estratégia, do mesmo jeito que o verso é legal porque atrai, né? Você usar a forma de cartas, que é muito frequente, é uma maneira, o manifesto também, né? O povo baiano exige que, e aí bota a lista das reivindicações. Então, são estratégias de como que você chega ao nível das ruas e põe em movimento, constrói essa linguagem e põe em movimento esse vocabulário, com algumas questões que são novas. Por exemplo, a primeira vez que se cita um autor proibidíssimo à época, né, em Portugal e no Brasil, que é John Locke, a primeira vez que se cita Locke, eu acho,
vão fazer a citação do Locke em praça, publicamente, são os panfletos da independência. Né? Não, porque Locke só entrava aqui contrabandeado. Você vê que naquela época o contrabando era muito mais interessante do que hoje. Eles estavam contrabandeando ideias e livros. Né? Então, e aí a pessoa... a gente aqui ouvia falar do Locke, as ideias do Locke, ia ler Locke. Tinha gente que ia ler Locke, lógico, é igual hoje eu ouvi falar de determinadas ideias e eu vou atrás delas. Né? Então, esse vocabulário, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que as palavras e o vocabulário que está se formando, muitas vezes, é muito diferente do que nós entendemos hoje. Por exemplo, o que era chamado liberal no momento da independência tem nada a ver com hoje. Quer dizer, liberal é o cara que defende a liberdade. Né? O vocábulo vem para cá a partir de uma revolução importante na Espanha e da Constituição de Cádiz, que é a primeira Constituição na Península Ibérica que vai tentar botar limite no poder do rei. Então, liberal qualquer pessoa é chamada de liberal, desde que ela seja defensora da liberdade, desde que ela seja contra a tirania e, no caso do Brasil, favorável à independência, favorável à soberania. Então, não tem nada a ver. E essas, por exemplo, iliberal, aí você olha lá o panfleto, ele está falando, fulano é um iliberal. Iliberal é o que hoje a gente chamaria de isentão. Né? É o sujeito que nem vai se mobilizar em defesa da liberdade, mas também não é assim absolutista, entendeu? Não é aquele cara que está ali. Né? Não tem nada a ver com o que nós chamamos de liberal hoje. E mais legal, agora, quem é a favor do absolutismo, a favor do monarca, o nome desse é corcunda. Isso. Porque o sujeito se abaixava tanto diante do soberano que ele ficava corcunda. Então, nos panfletos aparece, fulano é corcunda. O patriota, por sua vez, é um conceito de cidadania. Né? Se a gente for traduzir, patriota é o sujeito que vai reconhecer, né, que ele não é português das colônias, ele é brasileiro, ele nasceu no Recife, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, você rompe com a ideia de que o lugar de nascimento, o meu reconhecimento, eu me reconheço português. Não, eu me reconheço nascida aqui. Tá? Isso tem um significado enorme. Né? Então, mas não é só isso. Eu nasci no Recife e esse lugar onde eu nasci significa que eu vou participar da vida política dele. É por isso que é cidadão. Tá? Não é só o lugar de nascimento, que já era bom, né? Porque é uma revolução. E aí, como é que eu vou participar? Eu vou para a cena pública. Então, eu vou lá para o Campo do Erário, no caso do Recife, mas eu não vou de qualquer jeito, Rogério. Tá? Eu preciso ser visto como cidadão. Eu quero ser reconhecido. Então, eu ponho um casaco de algodão, que é o tecido da terra, um chapéu de taquarussu, que é o bambu, né? E aí eu faço uma coisa linda, que é botar na minha lapela Sempre Viva. É aí que a Sempre Viva se torna o símbolo da República. No Rio de Janeiro, na independência, a partir da independência, e no Recife, a partir de 1817, a pessoa que tivesse uma Sempre Viva era republicano e era liberal, tá? E era irado, né? E ele era... E é sempre viva porque, como dizia o Frei Caneca, nasce nos lugares os mais adversos e não morre fácil. Né? Então, é muito legal. E tem uma coisa que no Recife eles inventam que é bacana, mas vai dar problema, que as mulheres vão cortar os cabelos e não vão mais usar aquele penteado século XVIII, antigo regime. Na hora que vier a repressão, é só seguir mulher de cabelo curto que você pega um republicano, entendeu? Mas é muito interessante você pensar que ser patriota significa ser visto também como patriota, né? O que é muito, muito legal de você pensar. Claro. Eu quero ainda que Heloísa Starling possa fazer uma reflexão sobre
o papel dos panfletos, sobretudo nessa época da independência, para a constituição, ou o fortalecimento, ou a ampliação, ou a expansão, não sei bem o nome, né, do debate público, da discussão pública e até do que se chamou depois de opinião pública, né? Qual é o papel que eles desempenharam aí nesse fenômeno que depois se consolidou e foi em frente? Nisso que nós estávamos conversando, quer dizer, eles vão tirar as informações e o debate, a construção de ideias do espaço do poder, tá? Então, quem discute política, quem discute vida pública, não é só a elite, não é só quem está no poder. Qualquer pessoa, é o sentido moderno do cidadão republicano. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Qualquer pessoa pode dar opinião. Então, eu sou contra uma determinada medida que as cortes estão tomando. Então, eu tenho uma opinião a dar. E aí eu entro em cena. Isso significa que todos nós podemos discutir a vida pública, porque nós estamos discutindo uma coisa muito importante, que é o bem comum, né? Então, o que é bonito na independência do Brasil, nesse caso dos panfletos e mesmo das ideias circulando, é você pensar isso. Olha só, você tem boa parte da cidade, você não tem Brasil, você tem uma ideia só. E como é que nós vamos pensar essa? E quantos projetos, né? E as pessoas vão reclamar. Por exemplo, o Zé Murilo achou. Tem coisas lindas nesses panfletos. Zé Murilo achou. Ele não achou o nome. Vamos botar defeito aqui no serviço dele. Nós precisamos achar quem é essa moça, tá? Mas ele encontrou, junto com a Lúcia Bastos e o Marcelo Basile, que fizeram o melhor trabalho de levantamento dos panfletos, né? Da história de todos os tempos. Eles acharam um panfleto, Rogério, que se chama Lamento de uma Baiana. Tá? Esses panfletos que estão no Vozes do Brasil não estão aí, né? Mas o levantamento que ele fez, que os três fizeram, é sensacional. Vamos botar defeito no serviço deles. Qual o defeito? Eles acharam um panfleto maravilhoso que chama Lamento de uma Baiana, que é em versos, tá? Dentro do protocolo da época e tal. Beleza. A baiana, no caso, é uma garota de 13 anos de idade, que vai fazer um poema contra a tirania e o absolutismo português e a presença das tropas portuguesas em Salvador. Quer dizer, olha que coisa incrível, a baianinha eu só chamo ela de baianinha, eu quero saber o nome dessa moça. Nome, endereço, telefone, CPF. Uma menina de 13 anos, em Salvador, escrevendo um panfleto contra a presença, a violência das tropas portuguesas na cidade, em defesa da independência e colando esse panfleto num lugar de circulação com cera de abelha. Olha a história que nós temos aí. Né? É impressionante. É sensacional você pensar a história. Né? Então, o Antônio Cândido já tinha dito da importância desses panfletos em verso, mas eu acho que... Mas ele devia ter visto um ou outro. O que o Zé Murilo fez com a Lúcia e o Marcelo foi reunir isso. Né? E o Vozes traz algo que não está ainda, que não está aí. Mas é muito interessante você pensar as estratégias de persuasão, poema, carta, manifesto, e essa outra coisa tão interessante, como que isso chega a todos os lados. Quer dizer, você tem mulher, você tem uma garota de 13 anos. Fantástico. Eu vou achar essa moça, tá legal? Eu não quero nem saber. Nós precisamos achar essa moça. Agora, tem uma coisa que eu queria te contar rapidamente. Posso? Você me dá? Claro, por favor, claro. Nós não falamos, mas era bom a gente falar. Voltando lá no início da nossa conversa, eu falei que tinham 2 exemplares
do livro, não é isso? E nós contamos a história de um. Aí, a pessoa que estiver assistindo, se ela não tiver achado que o meu papo está muito chato, ela deve ter perguntado assim: ah, mas ela não contou, cadê? E o que aconteceu com o segundo exemplar? Isso. Nós não sabemos, tá? Mas tem uma hipótese. Ele pode ter sido destruído. Ele chegou à Vila Rica, isso a gente sabe, chegou às mãos de Cláudio Manuel da Costa. Ele pode ter sido destruído por Cláudio Manuel da Costa na hora que o embuçado andou por Vila Rica e avisou: vem a tropa, a conjuração foi descoberta. Mas pode ter acontecido uma outra coisa, né? Ele pode ter sido entregue para alguém que estava ali nas bordas da conjuração, que não chamava muita atenção à época. Nós não sabemos, mas nós sabemos que em 1817, um livro igualzinho o do Tiradentes, com os mesmos dados, tudo vai reaparecer no Recife, no meio da Revolução de 1817, e vai informar, do mesmo jeito que o primeiro exemplar informa aos conjurados como pensar uma república, uma constituição, a soberania, né, quais são as ferramentas que nós podemos usar, e a questão dos direitos. Isso ele vai entrar em circulação lá em Pernambuco, e vai informar a Revolução de 17 para pensar a questão da Constituição também numa república expandida, porque eles estão chamando Paraíba, etc. Aí você vai falar para mim assim: Heloísa, mas né, podia ter vindo de qualquer lugar, eu também acho. Só que junto com o livro tem um sujeito lá em Pernambuco que se chama Tomás Bustamante, que é um mineiro, que estudou em Coimbra, que foi colega do Cláudio, do Maciel e do Pereira, que era amicíssimo, morava em Vila Rica, era muito amigo de Cláudio Manuel da Costa, e na hora que as tropas chegam para prender os conjurados, ele desaparece, tá? Aí eu fui atrás dele, né? Ele aparece no Rio de Janeiro, rapidão assim, e depois ele some de novo. E ele reaparece, Rogério, lá no Recife, com 60 anos de idade, de bacamarte na mão, à frente das tropas que vão tomar o Forte do Brum e prender o governador português, né? O Bustamante é um dos líderes da Revolução de 1817. E esse mineiro está vendo que os pernambucanos, Evaldo não pode ouvir a gente falar isso, mas os pernambucanos. Então, tem uma família Bustamante aqui em Belo Horizonte, sim. Minas ainda, né? Eu não sei se eles sabem que eles têm um antepassado maravilhoso, né? E esse cara, então, ele é o líder, um dos líderes, ele é um dos personagens que está à frente de um projeto de Constituição na República de 1817. O mais interessante dele é o seguinte: quando vem a repressão, ele foge. Portugal nunca conseguiu botar a mão no Bustamante. Ele foge, e aí, mas aí eu acho que ele deve ter pensado assim: olha, não dá mais para esconder no Brasil. E ele vai embora para os Estados Unidos, né? E aí a gente leva os filhos. E eu perdi o rastro dele aí, porque veio a pandemia e eu quero achar o rastro desse personagem. Mas olha que história, né? Não tem horas que a história parece ficção, né? Que o cara ouve eu falando isso e fala assim: essa moça, coitada dessa professora, ela está inventando isso. Não, o Bustamante fez isso à frente, sabe? Tomando e com o livrinho. Olha que história sensacional, né? Uma ótima história. Personagens fascinantes, né, Heloísa? Fascinantes. Puxa, parece ficção, né? Pular a família Bustamante. Sim. Depois a gente tem que perguntar para eles, aqui em Minas, se eles têm informação sobre esse antepassado tão legal que eles têm, Muito né? bem. Heloísa, nós estamos chegando quase ao final da nossa conversa, que tem sido ótima. Eu vou fazer a você uma pergunta que eu tenho feito, né, a todos os entrevistados dessa série especial aí de 22 entrevistas.
passados 200 anos, né? Como é que você vê, né, os efeitos da independência sobre o Brasil que se formou e, sobretudo, a trajetória nossa, né, nesses últimos 2 séculos? Eu colhi já opiniões de toda a natureza, de toda qualidade, e queria também ouvir a sua. Ouvir a opinião de uma historiadora que vive, trabalha, produz, escreve em 2021, 2022, né, olhando para a trajetória que tivemos até aqui. Que tipo de não só de reflexão, não, mas que tipo de sentimento, que tipo de sensação, né? Que tipo de sentimento que vai aí no seu coração quando você contempla aí essa nossa trajetória? Olha, eu acho que a gente pode pensar três coisas. Uma é que esse projeto vitorioso da independência, ele vai construir um Estado que tem uma característica que o Joaquim Nabuco chama atenção e que eu só me dei conta disso recentemente. É, ele é fundado numa única estrutura, que é a escravidão. Então, diz muito da sociedade que se forma a partir daí. Quer dizer, o projeto vitorioso da independência, uma sociedade hierárquica, com privilégios, violenta, né? Diz muito a respeito dessa sociedade. A gente consegue entender essa raiz. Mas essa não foi o nosso único projeto. Então, repara, todas essas histórias que a gente estava contando diz de um Brasil que também está colocando em cena as suas dificuldades, mas o seu desejo de liberdade, democracia estão se formando aí, né? Estão se formando como linguagem aí, né? Vai ter que enfrentar a questão da escravidão. Então, o que a independência nos diz, a mim, pelo menos, é que o Brasil não é uma coisa ou outra, ele é uma coisa e outra, né? Da mesma forma que a independência não é um só projeto. Então, você tem... Por isso que eu falei tanto das ideias de Brasil que estão aí. Isso. Quando a gente olha hoje e vê uma sociedade e vê um processo de degradação, né, da sociedade, do Estado, de parte das agências do Estado, se você pensar o legislativo, se você pensar o executivo, de formas diferentes, o que eu acho que a independência pode nos dizer? É claro que nós não vamos repetir o que está lá no século XIX, mas se nós olharmos para o desejo, né, para esses anos da independência, nós vamos descobrir que o Brasil não é uma coisa só, ele é uma coisa e outra. É possível buscar repertório lá para que a gente possa construir a nossa própria linguagem num momento de degradação da sociedade brasileira, degradação política, como se a sociedade tivesse se degradando, se tornando um aglomerado aí de pessoas muito vorazes, muito egoístas, muito individualistas, né? Você perde a noção de comunidade, tem uma degradação das instituições, e aí eu fico pensando que, então, nós temos um repertório, não só para examinar o que está acontecendo, né? Mas para fazer as questões que nós precisamos fazer hoje sobre o Brasil. Porque o que o pessoal da independência vai nos dizer é que a história não terminou, né? E o que talvez a gente possa perguntar para o pessoal da independência, a gente possa perguntar para o século XIX, é o seguinte: olha, nós aqui no século XXI sabemos hoje exatamente como morrem as democracias. A pergunta que nós temos que fazer é: e como é que elas renascem? Talvez o século XIX possa nos dar um repertório para que a gente construa essa pergunta e saiba respondê-la. Como é que as democracias renascem? Como é que elas morrem, eu já sei. Muito bem. Que beleza de reflexão. Muito obrigado pelo presente que você deu hoje ao público da Academia Mineira de Letras, Heloísa.
Eu vou ficar insuportável de falar para a Academia Mineira de Letras, vou ficar insuportável. Falar, olha, eu agora só converso com a Academia Mineira. Bom? Querida, obrigado pelo carinho, pela generosidade, pela reflexão fina, rigorosa, sofisticada. É sempre bom ter Heloísa Starling como interlocutora. A Heloísa está lançando aí um livro importante, junto com a professora Marcela Elian, sobre o tema da independência. Fique você atento, é uma edição do Senado Federal que vale a pena conhecer, tá bom? Heloísa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. E a você também. Muito obrigado, Marcela, que nos ajudou muito também na preparação desse encontro, enviando os textos que nós comentamos aqui. E a você também que acompanhou o nosso papo até agora. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, Rogério.